Nós leremos a partir do verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. A gente ainda consegue, claro, se surpreender com a palavra do Senhor. Mesmo anos e anos de caminhada cristã, lendo a Bíblia, a escola dominical, conversando, falando sobre as mais diversas biografias dos apóstolos, dos heróis da fé, quando nos aproximamos da Bíblia com o coração devoto e contrito, a Bíblia nos surpreende, a Bíblia nos tira do chão. Isso aconteceu comigo, mais uma vez, eu quero que aconteça muitas outras. Olhando a palavra, eis que eu me encontro diante de um rei, o rei Ezequias. E o cronista, bem como o autor do livro dos reis, não pouparam esforços em dizer como o coração desse rei estava em Deus. E começou a me chamar a atenção quando eu passo a analisar o histórico de vida deste homem. Quem foi o seu pai? Como foi a sua trajetória? E por qual motivo ele conseguiu ser um rei tão devoto ao Senhor? E não foram muitos. Mas continuei sendo surpreendido ao continuar lendo a história deste homem. Este homem rompe uma aliança com a Síria, feita pelo seu pai Acais, eu já volto a este assunto. Este homem é ameaçado pelo rei da Síria por conta do rompimento com aquela nação. Esse homem tem muitas das suas cidades, e a principal dela, Laquis, sitiada por Senaqueribe. Esse homem é encurralado dentro de Jerusalém por Senaqueribe e não cai. Pelo contrário, Deus envia o seu socorro, o seu anjo, e fere de uma vez só muitos e muitos e milhares de soldados, conforme acabamos de ler pelo profeta Isaías, dizendo àquele homem o que aconteceria. Antes disso, porém, eu quero levar a sua memória ao início da história, porque o texto está dividido com a doença de Ezequias ao final, mais para o final do texto, bem como a doença de Ezequias, bem como quando Ezequias abre os portões de Jerusalém para a Babilônia, poder enxergar e ver tudo que Israel tinha. E isso, claro, foi um demérito, não foi uma coisa boa. Sendo que, ao olhar toda a história, e quando nós colocamos este fato no seu devido local, na sua devida cronologia, nós conseguimos ter uma percepção ainda mais ampla e melhor de Ezequias. Nos dias de Ezequias, antes de Judá ter muitas das suas cidades sitiadas,
e de ser ameaçado por Senaqueribe, aquele homem é acometido de uma doença, e muitos de nós conhecem muito bem essa doença. Há um ultimato para aquele homem: olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. Ele então se volta, através do próprio profeta Isaías, portador dessas notícias, dessa notícia, ele se volta para a oração e clama a Deus: Senhor, o meu coração está em Ti, eu sou fiel ao Senhor. E poucos minutos depois, Isaías volta e diz: olha, meu filho, Deus ouviu a sua oração. Te darei mais 15 anos. Nesses mesmos dias, vai dizer o texto, mais à frente, na cronologia, conforme o texto está exposto, vai dizer então que Ezequias recebe uma caravana da Babilônia. E então Ezequias abre os cofres e mostra todo o seu poder, toda a sua capacidade. E isso não foi nada bom. Mas o texto bíblico vai dizer em Crônicas que ele se arrepende. E Deus se arrepende de fazer o mal tanto a ele como à nação. E então nós temos o desfecho dessa história, mais especificamente quando está nos dizendo aqui então, que depois de ser sitiada, depois de ter sido muito ameaçada por Senaqueribe, então Deus dá o livramento para esta nação e para este homem. E isso me chamou muito a atenção. Me chamou a atenção porque todos nós, você, eu, queremos ter um coração em Deus. Queremos ter um alto padrão de fidelidade. Você não tem buscado isso? Essa não é a sua preocupação todos os dias quando você se levanta? A sua fidelidade. Você quer ter o seu amor aumentado pelo Senhor, pela obra, por missões. Você quer que a sua família esteja ainda mais diante de Deus. Você clama, você busca por isso. E quando nós vemos esse exemplo do rei Ezequias e tudo que envolve este cenário da vida e do reinado dele, meus irmãos, nós somos motivados a seguir em frente e também a ter um alto padrão de fidelidade como este homem teve. E antes de nos atermos especificamente sobre o que nós acabamos de ler, nós não podemos deixar de mencionar quem foi o pai de Ezequias. Não foi um pai como você é, zeloso, que tem a preocupação em trazer seu filho para a igreja, em trazer para a escola bíblica dominical, em sentar com ele e explicar quem é o Senhor, o amor de Deus, a fidelidade do Senhor. Acais foi perverso, e a Bíblia vai dizer, é só você voltar um pouquinho na história, que não foi um rei conforme o coração de Deus. Pelo contrário, Acais foi um rei tão perverso, que ele abriu as portas do templo para todo tipo de iniquidade. Acais, por toda a região, espalhou os altos, os conhecidos altos, lugares de adoração idólatra a outros deuses. E por fim, na sua vida, ainda se envolveu com deuses. E o sacrifício e a adoração eram feitos através de sacrifício de crianças. Veja que perversidade. Podemos conceber isso? Como foi mal aos olhos do Senhor. Mas, imediatamente, nós podemos ler, e aí somos surpreendidos, de que Ezequias, o seu filho, foi um rei que agradou o Senhor. Como pode? Como pode um menino tendo vivido o que viveu, tendo tido o pai que teve, consegue superar isso? Acabei de ler uma história, uns versos bem interessantes que retratam um pouco, né, o que nós vemos na vida de Ezequias. Ninguém que tem um passado firme, de fidelidade, teve um passado de fragilidade. Ninguém que tem um presente, uma firmeza, uma convicção, uma postura, uma fidelidade nos seus dias, no seu caráter,
teve um passado de fragilidade. O que isso quer dizer? Que ele não pôde escolher o seu pai. Ele não pôde escolher aquilo que ele via. Ele não pôde escolher aquilo que ele estava a todo instante se esbarrando no reino e em sua própria família. Mas ele pôde escolher o que ele seria. E ele escolheu ser diferente daquilo que ele estava vendo e vivendo. Por isso, uma primeira lição que eu quero que você leve muito afinco nos seus dias. Rompa com a tradição. Rompa com tudo aquilo que não aponta para Deus. Talvez você não tenha uma tradição familiar distante de Deus, mas certamente você pode ter tido experiências, contatos com todo tipo de circunstâncias aquém a palavra do Senhor. Tudo aquilo que não aponta para Deus, tudo aquilo que difere do que a Bíblia te ensina e te aponta e te mostra. É uma tradição, é um acúmulo de experiências que você deve rejeitar. Ezequias rejeitou, rompeu com a sua tradição, com a tradição perversa, com a sua tradição que não apontava para Deus. Você tem com que romper ainda? Você tem com que romper, talvez, totalmente? O que você traz consigo? O que está em seu coração? O que, afinal, está em seu coração? Eu não sei. O seu amigo talvez não saiba, mas há um Deus que sabe. Mas ele não sabe como quem querendo te destruir ou acabar com você, mas alguém que sabe quer que você tome uma decisão e uma escolha diferente, como o rei Ezequias fez. Aquele homem rompeu com a sua tradição e a sua tradição perversa. Faça isso você também. Ao que ser rompido, rompa. Não tenha o seu passado ou as suas experiências como determinantes para o que você está sendo hoje, para o que você está vivendo, para o que você está respirando. Quantas vezes olhamos para o passado e dizemos, olha, eu sou assim por conta disso. Olha, eu sou assim porque os meus pais foram assim. Olha, eu vivo dessa maneira porque isso aconteceu comigo, sou fruto das minhas experiências. Sim, não é de todo mentira, nós sabemos o quanto somos influenciados e tocados por tudo isso. Mas a boa notícia é que nós podemos escolher, e em Deus, ser diferentes e romper com toda e qualquer tradição que está longe da palavra de Deus. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Inspire-se no rei Ezequias. Meus irmãos, quem com mais propriedade pode nos ensinar isso senão este rei? Tendo vivido o que viveu, tendo passado o que passou. É possível, é necessário, é devido. E qual a resposta você dará a isso? Mas quero falar um pouquinho mais. Fortifique o seu coração. Ninguém é fiel a Deus se dele mesmo não beber. Ao passo que nós vemos Ezequias tendo uma infância difícil, um cenário adverso, nós podemos ver o profeta Isaías. Meus irmãos, Isaías profetizou durante esse tempo, e durante muitos outros também anteriormente a este tempo, o profeta Miqueias também um pouco mais à frente. Quando nós vamos ver esse texto paralelo em Crônicas, quando ele recebe a notícia dos emissários de Senaqueribe de que ele iria invadir a cidade e ia destruir tudo, então entramos no texto que acabamos de ler. O texto vai nos dizer que quando ele se volta para o templo, ele e o profeta Isaías oram. Olha que coisa interessante. O texto vai relatar que ele faz isso com o profeta Isaías. Irmãos,
também não é difícil entender que se de um lado ele tinha uma grande influência negativa da sua tradição, da sua família, Deus não o havia abandonado. Deus tinha os seus. E Isaías estava lá. Meus irmãos, é certo que esse menino bebeu e bebeu muito. É certo que esse menino pôde olhar tudo o que foi dito. Isaías falou para o seu próprio pai, em episódios anteriores: olha, escute o Senhor. Esse menino também estava lá. De forma, meu irmão, minha irmã, que devemos fortificar os nossos corações. Ninguém é fiel se do próprio Deus não beber. E com isso nós podemos perceber que quando a afronta chega àquele homem, ele pode se voltar para Deus, de quem ele já bebia e de quem ele recebia tanta influência através do profeta, e então se derramar. Havia um relacionamento, havia intimidade, havia devoção. Mas eu preciso chamar a sua atenção e perguntar se você está atento e se você tem bebido da fonte, da verdadeira fonte que pode te saciar. Há muitos canais para você se alimentar, para que você abra o seu coração e deixe entrar tantas coisas. Mas a pergunta é: você está atento e você está bebendo da fonte que você deve beber? Eu nunca fui bom para esporte, meus irmãos, devo confessar. Nem para pipa. Você era bom de pipa, Romualdo? Mas tinha uma, pelo menos, que eu conseguia colocar no alto, que era a chamada raia, né? Aquela quadrada, né? Que fica de bico, porque era mais fácil colocar no ar, bem mais fácil, experimente. Mas mesmo aquela raia, se não tivesse vento, não era possível fazer a pipa voar. Não tem jeito, não tem jeito. Sem vento não é possível. Você se esforça, você acaba com os seus braços, mas você não consegue empinar a pipa. Sem vento não dá. E tem muita gente querendo ficar de pé, mas bebendo da fonte errada, ou não bebendo. Isso não é possível. Ezequias não foi Ezequias. Ezequias não conseguiu se manter de pé e ser devoto ao Senhor, e ser fiel, e ter um alto padrão de fidelidade, se ele não tivesse bebido da verdadeira fonte, se ele não tivesse escutado, se ele não tivesse observado. Meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos do nosso coração, o discernimento. Conversando com uma irmã esta semana, e ela me pedia justamente isso: pastor, ore para que meu esposo consiga enxergar, para que as escamas saiam dos olhos, do coração, porque dessa forma ele vai conseguir enxergar. O que eu quero dizer para você, e falo e digo para mim mesmo: nós precisamos estar atentos ao Senhor, com o coração rendido e sincero, olhando e percebendo tudo aquilo que Deus está fazendo, quem Ele é. Quando nós nos achegamos a Ele, quando nós percebemos tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que Ele já fez, quando nós estamos bebendo, quando nós estamos rendidos à palavra dEle, estar rendido à palavra dEle é também escutar o outro, como Ezequias escutou Isaías. É abrir o seu coração para ser penetrado pela espada que é a palavra de Deus. Quando nós nos atentamos, aí sim nós conseguimos, como uma pipa, subir, porque o vento está soprando. O vento está soprando. Mas se você não estiver atento, se você não estiver bebendo da fonte, de nada adiantará.
de nada servirá. Será inútil, não é isso que nos diz o salmista? Levantar, acordar cedo, trabalhar, de nada adiantará. Fortifique o seu coração. Quero prosseguir ainda dizendo para você que as suas mãos são instrumentos do Senhor. Ter um alto padrão de fidelidade, além de passar pelo rompimento com a tradição, com a má tradição, além de fortificar o seu coração, você precisa ter a percepção de que as suas mãos são instrumentos do Senhor. Meus irmãos, o que esse rei fez em Judá foi algo extraordinário. Ele assumiu e começou dizendo: arranca tudo, tira tudo. Eu não quero mais nenhum altar de adoração, eu não quero mais os altos. Aquilo que está no templo, que não é digno do Senhor, arranque tudo. Meus irmãos, ele fez tanto por Judá, em todos os sentidos, espiritualmente e materialmente falando, que certamente deve ser um dos exemplos que mais deve estar sob a nossa cabeceira para observarmos constantemente. Ele foi às mãos do Senhor para proporcionar purificação, para abençoar a vida dos outros, a nação, para ir contra toda uma tradição, mais uma vez, onde as coisas tinham se tornado normais, onde já se viu o templo do Senhor cheio de outros altares, a nação envolvida com idolatria. Nunca isso foi normal, mas naqueles dias estava como se fosse qualquer coisa. Ezequias disse: não, isso não é normal. Vamos celebrar novamente a Páscoa. Restituiu a Páscoa, as festas de Israel. Vizinha, Samaria havia acabado de ser destruída. Ele manda convocar a nação, e não apenas Judá. Olha que interessante. Olhando todo o relato, quando ele faz um chamamento a todo Israel, inclusive chamando os seus, os que estavam remanescentes, os que não tinham sido deportados pela própria Síria. Trabalhou pela unidade. Nossa dirigente estava falando isso, a importância de estarmos aqui como corpo. E aquele homem teve essa visão de agregar outros. Aquele homem teve a percepção de dizer, inclusive, que o coração era mais importante do que o ritual. Quando ele faz o chamamento e chegam muitos que não tinham sido purificados, os sacerdotes, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, perdoa. Dizendo: olha, o que está no coração é o que mais importa. Aquele homem fez um arqueduto, saindo de fora da cidade e indo direto para Jerusalém, uma das obras mais primorosas e até hoje celebradas e vistas. Veja, um alto padrão de fidelidade que engloba todo o ser. Você tem um alto padrão de fidelidade? Um alto padrão de fidelidade que envolve você dentro de casa, no seu trabalho, no trânsito. Falando na semana do trânsito, há 1 ou 2 meses atrás, me veio à mente um slogan, e eu até propus, brincando com eles, para o pessoal lá do trânsito. Você ainda é crente quando você dirige. Ou seja, só para ilustrar que a fidelidade envolve todo o ser. E nós podemos verificar isso na vida de Ezequias. Ele tinha um alto padrão de fidelidade com as coisas do Senhor, sobretudo, com o serviço, com os seus irmãos, com os seus vizinhos, com o zelo, com a obra que circundava toda a cidade de Judá, a preocupação com as pessoas, tudo. Aquelas mãos, aqueles braços foram mãos do Senhor.
Meu irmão, isso é um convite para mim e para você também. Nós precisamos ser uma bênção. Nós precisamos ser portadores de boa notícia. Nós precisamos ser aqueles que constroem, não que destroem. Nós precisamos ser aqueles que unificam, que trabalham pela unidade, que entendem que um coração contrito é o que mais importa. Que nós devemos fazer e fazer muito bem feito. Trabalhar e trabalhar enquanto é dia. Aquele homem, aquele rei, durante o seu reinado, ele perseguiu um alto padrão de fidelidade. E hoje está nos anais, sendo celebrado como um rei que honrou e foi fiel ao Senhor. O que os nossos dias nos dizem sobre nós e sobre as nossas obras? O que nós temos feito? O que nós temos construído em todos os sentidos? É uma pergunta que deve perpassar os nossos corações. Precisamos meditar ainda que ao Senhor nós devemos levar todos os nossos desafios. O verso vai dizer, tendo o rei Ezequias ouvido isto, primeiro verso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E o texto vai dizer então que ele manda portadores a Isaías para dizer o que estava acontecendo. E no outro texto vai dizer e vai finalizar mostrando Ezequias e Isaías orando ao Senhor, levando todas as suas questões. Meus irmãos, um alto padrão de fidelidade nas nossas vidas também nos aponta um caminho de pedido de socorro. Um alto padrão de fidelidade não é aquele homem, aquela mulher que diz, eu sou bom, eu sou boa, eu posso todas as coisas. O poder da oração não está naquele que ora, mas em quem ouve a oração. E Ezequias, diante da afronta, Senaqueribe invade Judá, você pode verificar isso nos versículos anteriores. Os registros históricos vão dizer que o próprio Senaqueribe diz que invadiu cerca de 40 cidades e pequenos povoados, dentre eles Laquis, uma importante cidade, e estava às portas de Jerusalém, de Judá. Então ele manda emissários dizendo, olha aqui, vocês estão sem juízo? Vocês não vão se render? Vejam o que nós já fizemos. Olhem para a história e para as outras nações. Vejam o que nós já fizemos. Vejam os impérios que nós derrubamos. E de fato, eles tinham derrubado muita gente. Vocês acham que vocês vão subsistir diante de nós? Vocês acham mesmo que Deus vai livrar vocês? Afronta Israel, afronta Ezequias e afronta o próprio Deus. E é nesse instante então que Ezequias faz o que ele deveria ter feito. Ele se volta ao Senhor, vai para o templo e diz, meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Veja que interessante. Quero ler para você o que nos diz Will Koch. Quando há uma crise financeira, a primeira coisa que pensamos é em dinheiro. É verdade ou não é? A gente precisa de dinheiro para resolver. Quando há uma crise de comunicação, nossa principal preocupação é aprender a falar a língua da geração moderna. Precisamos nos comunicar bem. Quando há uma crise de frequência à igreja, nosso principal objetivo é aumentar os números. Se Ezequias tivesse respondido a uma ameaça militar de maneira militar, os assírios teriam entendido isso. Exército teria sido igualado a exército, com consequências terríveis para Judá. Mas em vez disso, ele e seu povo olharam primeiro para Deus. Mas não é bem assim que muitas vezes acontece comigo e com você, não é?
O tempo difícil vem, a gente vai querendo resolver do nosso próprio jeito, ou a gente vai postergando uma oração de rendição, de clamor, de socorro, ou vamos tão somente rejeitando as direções que Deus quer nos dar, nos oferecer. Diante daquela afronta, Ezequias se volta para Deus. Se volta para, digamos, o seu amigo profeta Isaías. Você tem amigos profetas? Amigos de Deus? Amigos que vão te apontar o caminho do Senhor? Ezequias se volta e clama ao Senhor: Senhor, eles estão às nossas portas. Os emissários vieram aqui e destruíram a nossa honra. Sim, eles destruíram muitos outros reinos e outros deuses, mas não eram deuses como o Senhor, vai dizer ele na oração. Porque se fosse o Senhor, isso não seria possível. Meus irmãos, isso para nos mostrar que há situações na vida que é difícil mesmo, bem difícil. Há situações que a gente não vê saídas, que a gente olha para o lado e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Da onde me virá o socorro? A gente não encontra, não há resposta. Meus irmãos, a gente está falando do exército assírio. Eram milhares de soldados, era uma potência, era a potência daquele momento. Depois se tornaria a Babilônia, mas naquele momento era a Síria. E quem era Judá? Que situação difícil. Mas aquele homem fez o que deveria fazer, nos mostrando e nos dizendo também o que devemos fazer. Para pequenas e grandes circunstâncias, para pequenos e grandes perigos, para toda e qualquer circunstância, é se voltar para o Senhor. Ezequias pegou aquela carta, porque depois eles enviaram cartas também, ratificando, confirmando tudo aquilo que havia sido falado verbalmente diante da população nos muros de Judá. O texto vai dizer que Ezequias apresenta aquela carta ao Senhor. Veja que gesto lindo e simbólico, inclusive. Ele apresenta aquela carta ao Senhor. Ele diz: Senhor, aqui está o meu temor, aqui está o que me persegue, aqui está a minha angústia, aqui está quem me persegue, aqui está a minha tristeza, aqui está o que tira o meu sono, aqui está aquilo que me faz temer e tremer. O que você tem feito com as suas cartas? O que você tem feito com aquilo que te chega? Aqui está um exemplo do que você deve fazer. Meu irmão, minha irmã, é tempo, e é todo tempo, de termos um alto padrão de fidelidade. Não olhe para ninguém menos que o próprio Cristo. A Bíblia nos diz: sede santo porque eu sou santo. Não olhe menos para os melhores exemplos. Não olhe menos e não queira menos do que um alto padrão de fidelidade. Rompa com as tradições, alimente-se do Senhor. Coloque-se diante de Deus, você é um instrumento para ser uma bênção. Um alto padrão de fidelidade envolve tudo, todo o seu ser. E tem uma comunhão sincera e devota ao Senhor, levando para Ele todas as suas questões. O que te incomoda, apresente ao Senhor as suas cartas de afronta. É ou não é uma boa reflexão sobre como devemos viver esta vida cristã? O rei Ezequias foi uma bênção em seu tempo. Está nos anais da história
para nos mostrar como devemos também fazer. E mesmo quando errou, e o texto vai dizer que o próprio Isaías previu a derrocada para a Babilônia, do próprio reinado de Ezequias. Mas nós sabemos que aquilo foi apenas sintomático, o que faria a nação cair estava por vir. E o cronista vai nos dizer e nos apontar que, mesmo diante daquela falha de Ezequias, ele se levantou e se arrependeu. E Deus também voltou o seu rosto e abençoou este homem e o seu reinado. Queira isso para a sua vida, queira isso para os seus dias, queira isso para a sua família, queira isso para a sua igreja. E Deus certamente, com as suas mãos estendidas, vai te abençoar. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor bendito, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos mostra um alto padrão de fidelidade, a fim de que nós também possamos, ó Deus, buscar o Senhor e viver os nossos dias com esse desejo, com, ó Deus, esse coração disposto a Te honrar, como Ezequias teve. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor fez na vida deste homem, pelo que o Senhor fez na vida de Judá, ó Deus, e da nação, através deste reinado. Obrigado, Deus, porque no meio daquela perversidade, o Senhor o levantou, bem como Isaías, como Miqueias, para ser, ó Deus, homens diferentes. Obrigado pelo que o Senhor fez, ó Deus, na vida deste homem, ó Deus, que tanto também nos ensina. Ó Deus, obrigado pelo Teu Filho Jesus, exemplo máximo, ó Deus, de fidelidade. Pai bendito, ajuda-nos nesta caminhada, ajuda-nos a ser melhores, ajuda-nos na nossa fidelidade diária, na nossa fidelidade enquanto igreja, enquanto cidadãos, ó Deus, enquanto irmãos. Deus, usa as nossas vidas, ó Deus, e também queremos, porque somos pó, contar com o Senhor para os livramentos, para as necessidades, para os apuros da vida, como também Ezequias fez. Deus, da mesma forma que o Senhor recebe a oração do meu irmão e da minha irmã, ó Deus, que desejam e querem, ó Deus, um alto padrão de fidelidade, que também o Senhor recolha as orações, as súplicas, ó Deus, as cartas de afronta que eles apresentam. Recolha, Senhor, e atende a oração, cuida, envia o Teu amparo, o Teu socorro, ajuda, Senhor. Esteja abrindo a porta que tanto necessita, da mesma forma como foi com Ezequias. Ó Deus, que o Senhor enviou o livramento. Ó Deus, que como o Senhor falou através do profeta Isaías a Ezequias, que, ó Deus, aquele mal cessaria e cessou, que assim também seja na vida do meu irmão e da minha irmã. Deus, ajuda-nos enquanto igreja também, neste alto padrão de fidelidade, porque queremos mais, podemos mais, precisamos de mais. Pai bendito, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado todas as direções que necessitamos. Em Teu nome oramos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Palavra abençoada. Eu fiquei ali pensando que o grande acerto de Ezequias